Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus e esse é o Mativlog. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe novamente o tema auxiliar de serviços gerais. E o que acontece eu trazendo esse tema? No primeiro vídeo eu falei bastante sobre a questão do todo ali de se trabalhar como auxiliar de serviços gerais. No entanto, foi de uma forma bem positiva. Só que agora eu estou trazendo as partes que não são tão legais dentro da função, dentro da profissão. Por mais que, infelizmente, a gente sabe que essas coisas existem, a gente precisa entender que é trabalho e é o que traz sustento para sua casa, para sua família e também melhorar, obviamente, mas infelizmente são coisas que acontecem. Bom, pessoal, um dos desafios que a gente acaba encontrando dentro da função é o esforço intenso, porque ele é desgastante fisicamente, ainda mais para os homens, porque exige mais a questão de pegar pesos, né? Movimentar cadeiras, movimentar mesas, isso independente das funções, e também a questão ali de ficar muito tempo em pé. Eu sei que nem todos os locais, né, a gente pode estar sentando por conta de ter algum tipo de movimento ou algum tipo de ou seu patrão não gosta que você fique sentado, porque a gente sabe que isso existe. Então, logicamente que o esforço físico, né, o desgaste físico ali, ele é muito intenso. Então, a gente já começa por aí. O esforço físico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a exposição aos produtos químicos. A gente sabe que nem todo mundo da categoria vai receber a insalubridade, mesmo mexendo com produtos químicos, porque a questão do risco biológico ali, do risco químico, o que muitas das vezes as pessoas não olham para esse lado também. Eu mesmo já não possuo uma resistência em relação à água sanitária, mas eu utilizo luvas, então, para mim, em relação a isso daí, tudo bem. Mas existem pessoas que não recebem material, não recebem EPIs adequados para serem utilizados, e, infelizmente, a gente sabe que isso ocorre e acaba prejudicando esse funcionário. Então, tem mais um fator aí, que é a questão do risco químico, né? No manuseio ali de produtos químicos, que, infelizmente, essa exposição acarretando ali pode ocorrer uma coisa pior, um problema de pele, uma queimadura, algum tipo de contaminação. Bom, eu já até cheguei a comentar no vídeo anterior a respeito sobre a insalubridade. E quando a gente fala sobre insalubridade, a gente fala de um ato insalubre, que é o manuseio, né? Realizar o manuseio de produtos, né? No caso, um papel higiênico que foi utilizado para secar a mão. A gente não sabe o que foi utilizado ali, né? Em qual momento para fazer estancar um sangramento, para poder fazer a higiene ali, tanto da urina quanto das fezes. Então tem-se ali aquele manuseio material, né, biológico. Então a gente sabe que isso também tem algumas pessoas que não conseguem lidar com isso e tem outros que infelizmente lidam e não tendo EPI também acaba se prejudicando, de lógica se contaminando. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre a remuneração. Como eu havia dito, né, a questão da remuneração, eu não acho ruim em vista ao salário mínimo, mas a gente também precisa entender que, no meu ver, você vai mexer com coisas insalubres, o seu salário ele deve ser maior do que a categoria geral. Obviamente que olhando ali com um olhar mais detalhado, mais clínico, né, mais profissional. Por que eu falo isso? Porque mesmo que recebe um pouco acima do salário mínimo, ainda assim é uma questão insalubre que você vai estar manuseando. A gente deve se dar valor a essas pessoas, como essas pessoas que fazem a coleta de lixo na rua, que fazem a limpeza da sua casa, que faz a limpeza de instituições públicas ou privadas, onde se atende muitas pessoas. Então, logicamente, que o salário ele deve ser mais atrativo para atrair essas pessoas, deve ser mais bem remunerado. Mas mesmo assim, entende-se que
a remuneração ela ainda está acima do salário mínimo, dependendo ali se você recebe insalubridade ou não. Então, o que vai ajudar você ali vai ser a questão da insalubridade, como a gente já havia até dito anteriormente. Bom, como qualquer outra empresa, a gente sabe que existe ali a hierarquia, tem encarregados, tem os funcionários ali de chão de fábrica, que são aqueles que pegam e botam a mão na massa mesmo. A gente entende que tem uma pirâmide ali, né? Um nível de ascensão profissional. Um exemplo, eu comecei como auxiliar de serviços gerais, aí eu passei para a parte administrativa, aí depois eu passei para a parte de liderança, que a gente pode dizer ali como o encarregado. Bom, a gente sabe que não tem muito para onde você crescer, mas normalmente quando você cresce ali para um encarregado, a faixa salarial ela pode variar um pouco, porque isso um pouco mais complexo, porque vai de contrato para contrato, vai de acordo para acordos, e as responsabilidades também que são envolvidas ali dentro daquela função. Mas normalmente varia entre 2.200 até mesmo pode chegar a R$ 4.400 um funcionário que trabalha como encarregado nesse setor. Eu, em particular, eu tenho essas informações por onde eu já trabalhei, foram 2 locais, no caso agora é o terceiro, mas é basicamente isso, a faixa salarial de um encarregado e até onde você pode estar crescendo na sua faixa etária salarial. Como eu havia dito sobre esses problemas, né, que podem ser acarretados ali dentro da função, ainda mais por desprezo das pessoas, pela função, acho que o trabalho delas é sempre melhor do que daquela pessoa, daquela outra pessoa que está naquela função ali, de auxiliar de serviços gerais ou de superveniência. Bom, a gente falando sobre essa situação, a gente vai falar sobre o baixo reconhecimento social. Infelizmente, as pessoas sempre enxergam como se fosse algo totalmente desprezível. Você está nessa função aí, então eu sou melhor do que você, você não é nada aqui dentro, você é só uma pessoa que tira o meu lixo. Vou falar assim porque realmente a gente escuta muito, a gente vê muito disso, né? Dentro dessa função, esse desprezo pelas pessoas que estão ali em subempregos. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito no nosso psicológico e não levar isso para a nossa vida pessoal, deixar isso no trabalho e tratar desse problema para evitar que isso acarrete uma coisa pior e também não ficar se sujeitando a tudo, porque a gente não precisa se sujeitar a tudo. Fazer um bom trabalho e ser bem tratado, isso é o mínimo em qualquer instituição, tanto privada quanto pública. É o mínimo que todos devem, né? É o respeito ao próximo. Bom, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre rotina e escala. Normalmente, como eu havia dito, é uma rotina um pouquinho mais puxada, né? Tanto pela questão do esforço físico, mas também pela carga horária. Eu, no meu caso, né, que acabo fazendo 44 horas semanais dentro daquela semana ali, dentro dos 5 dias, na verdade, então a minha carga horária ela é mais extensa, porque, logicamente, eu preciso cumprir a minha carga horária dentro dos 5 dias. Então, não somente eu, mas as pessoas que fazem 12 por 36, então precisa estar no trabalho ali durante 12 horas e folgar depois das 36 horas. Para mim é um benefício, mas em contrapartida a gente também entende-se que é muito desgastante. Óbvio que vai ter lugares ali que você vai trabalhar 6 por 1, mas existe essa possibilidade, né, de você estar tendo mais tempo livre para você. E, no meu ver, o que é um benefício também pode ser um malefício. Pode ser que você também trabalhe 6 por 1 ali. Bom, e você que não sabe trabalhar sob pressão, isso em qualquer trabalho, isso no meu ver, mas a questão da pressão no trabalho, ela é um pouco mais intensa, porque existem hierarquias e essas hierarquias, se você for uma terceirizada, por um exemplo, é pior ainda. Por quê? Tem aquela empresa que você fornece o serviço, aí tem a terceirizada que a partir do momento que a empresa aqui de cima, ela quer que a sua empresa ali, ela faça mais,
a empresa terceirizada aqui, ela vai começar a mandar em você ali, que você está fazendo o seu trabalho. Então, logicamente, que vai ser mais estressante, porque vai ter ali uma demanda maior, vai ter ali uma pressão maior, e a questão da pressão, ela existe, mas isso não é em todas as empresas. Então, por isso que eu falei sobre a questão da minha questão pessoalmente, por ela ser melhor. E eu acabar aconselhando a você que quer entrar ali nessa área, fazer isso, né? Entrar justamente no meio em que eu estou. Óbvio que a gente sabe que nem tudo é perfeito, nem tudo vai ocorrer de acordo com o que nessas mil maravilhas que eu falo, né? Na verdade, nem é tão mil maravilhas assim, mas de fato é muito melhor do que muitas profissões, do que muitas situações que a gente passa no nosso dia a dia. Bom, pessoal, eu vou recapitular aqui para vocês. Eu vou até deixar, acho que vou ter um espaço aqui, aí eu coloco aqui, que vai ser o esforço intenso, a exposição por produtos químicos, o contato, né, com produtos insalubres, no caso materiais biológicos. Aí temos também a questão das condições de trabalho, né, que é a questão da remuneração. E o baixo reconhecimento, os problemas que a gente acaba acarretando ali durante o nosso trabalho, que a gente sabe que a gente acabou ocorrendo ali o desmerecimento, né, da nossa profissão. E a rotina de trabalho, que é sobre a escala de trabalho, né, os nossos horários, e também sobre a questão da pressão, sobre a agilidade do seu trabalho. Bom, eu quero que vocês. Eu vou deixar aqui linkado aqui ou aqui, eu não sei ainda, o vídeo anterior sobre auxiliar de serviços gerais. E se você está pretendendo entrar na área, veja esses vídeos, vê se faz sentido para você e se passar por isso daqui, essas situações, né? Nem em todos os locais você vai passar, mas tem muita gente bacana também, mas pode ser que ocorra de acontecer. E você está preparado para agir, né, em cima dessas situações, tá bom? Pega esse vídeo, manda para uma pessoa que estiver interessada em entrar na área, ou você mesmo que quer entrar na área, veja esses vídeos, vê se faz sentido para você e deixa seu like, inscreva-se no canal, deixa seu comentário também para mim entender se vocês estão gostando do vídeo, se vocês não estão gostando, se vocês têm interesse, está entrando na profissão também, ou se vocês já estão na profissão e vocês acreditam que... E vocês acabam contando, né, um pouquinho da experiência de vocês, tá bom? Um beijo e